Neste episódio de Pais e Filhos, a arte de educar, em que estamos estudando a educação à luz da doutrina espírita, focados aqui na missão dos pais junto a seus filhos, vamos tratar sobre o desenvolvimento da criança. Vamos colocar, então, aqui o nosso slide para que você possa nos acompanhar. Aqui está, então, a apresentação. E iniciamos as nossas reflexões com o Livro dos Espíritos, lá na pergunta 380, quando os benfeitores espirituais da humanidade nos dizem que, enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar ao espírito toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. Esta resposta dos espíritos já está corroborada pela psicologia, pela epistemologia, pelas pesquisas do desenvolvimento infantil. Ou seja, enquanto o corpo está em crescimento, em desenvolvimento, o espírito, que está assumindo uma nova personalidade, ele não tem como se apresentar como esse espírito que ele é. Ele vai pensar e agir como uma criança, como um espírito que está numa nova encarnação, passando pelo período infantil. E, portanto, como dizem os nossos amigos espirituais, a sua inteligência é limitada, porque depende do desenvolvimento dos órgãos biológicos que lhe servem de instrumento, inclusive no campo do pensamento, do desenvolvimento cognitivo. Não esqueçamos disso. Por isso que é muito importante respeitar o desenvolvimento natural do organismo, permitindo que o espiritismo, então, se revele. Vamos mudar aqui o slide para irmos agora para a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 14, e nós vamos destacar um trecho do item 9, que é uma mensagem do Espírito Santo Agostinho, quando ele nos diz: desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Bem, agora nós temos um outro olhar sobre o desenvolvimento da criança, que é um espírito reencarnado. Saímos do olhar cognitivo, do desenvolvimento dos órgãos corporais, e agora vamos para o olhar para a área sentimento, ou a área emocional. O espírito, mesmo ainda no período infantil da nova encarnação, ele manifesta, sim, os seus instintos ou suas tendências, boas ou más. Lembrando que essas tendências estão vindo das existências passadas. E Santo Agostinho está repetindo para nós que o egoísmo e o orgulho são as causas dessas tendências más, dos vícios morais. Isso os benfeitores espirituais não cansam de nos explicar. Portanto, embora o espírito, intelectualmente falando, pense como criança, se manifeste como criança, mas a nível moral, o espírito começa a se revelar tal qual ele é, através das suas tendências de caráter, já na infância. Por isso, no período infantil, é necessário corrigir as más tendências que o espírito esteja apresentando e desenvolver as suas virtudes. Esse é o papel dos pais
na família. Mudando aqui o slide, vamos trazer agora o educador espírita Walter Oliveira Alves, no seu livro Educação do Espírito, lá no capítulo 6, onde ele nos diz: ao renascer, o espírito sofre esquecimento temporário de seu passado, embora suas estruturas mentais continuem ativas, manifestando-se gradualmente, desde o nascimento, em forma de tendências, preferências, habilidades, pendores e propensões. Então, Walter Oliveira Alves está nos lembrando que o esquecimento temporário das existências passadas não quer dizer perda de memória e que o espírito não possa acessar o seu subconsciente, seu inconsciente, onde essas memórias estão agora armazenadas para que ele possa desenvolver a nova personalidade. Fica latente e muitas vezes vem à tona pelas tendências que a criança está mostrando, as suas preferências, suas habilidades, seus pendores e assim por diante. E os pais precisam ficar atentos a isso para entender esse espírito, trabalhar com ele para propiciar o seu desenvolvimento e, se for o caso, realmente reforçar as suas tendências, suas habilidades, preferências, ou não, corrigi-las, sempre com muito diálogo, porque a criança precisa entender, compreender. Educar não é impor o que nós queremos. Que todos os pais lembrem disso. E vamos trazer agora, nesta questão do desenvolvimento da criança, a educadora espírita Lúcia Moisés, no seu livro A Evangelização Mudando Vidas. Ela vai nos dar agora o foco com o Evangelho e nos diz: a amorosidade requer a criação de laços de afeto que surgem e se estreitam quando se trabalha junto. Exige convivência, compartilhamento. Não podemos perder de vista que no cerne do processo pedagógico da educação espírita infanto-juvenil há o objetivo de evangelizar as almas que retornam ao cenário terrestre. E esse trabalho tem que ter início, reforço, dedicação no período infantil da nova encarnação, porque precisamos ligar esse espírito ao Evangelho, aos ensinos morais de Jesus, para que ele tenha um desenvolvimento sadio, equilibrado do seu caráter, que ele se volte para ações visando o bem coletivo e colocando em prática o grande pilar da educação, que só devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Então, essas são as reflexões que tínhamos a trazer a você que é pai, a você que é mãe, a você que será um futuro pai ou uma futura mãe. Respeitemos o desenvolvimento da criança, porque esse espírito depende do seu corpo biológico. Mas não esqueçamos que a questão moral, as tendências de caráter, independem desse desenvolvimento orgânico. Fiquemos atentos e façamos a nossa parte. Até nosso próximo episódio de Pais e Filhos, a arte de educar. Um grande abraço a você.